sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o 7º episódio de Hitoribochi. Bom, o episódio 7, ele é basicamente todo um episódio voltado para a luta entre o Haruka e o Tanaka. Então nem tem muito aquilo que se fala, afinal é só você apreciar a luta. Uma luta ali onde o Haruka, com base em todas as informações que conseguiu dos atletas, bem como ele analisando o padrão de movimentos do Tanaka ali durante a luta, ele foi descobrindo as suas habilidades e também as fraquezas dela. Ou seja, ele foi analisando o oponente ali durante a luta para determinar as contramedidas. E a representante, né, quando ela fica sabendo que o Haruka tá lutando ali sozinho na floresta, ela até tenta ir, né, até lá, ela quer ir até lá, mas o Kakizaki, né, os atletas ali, interferem e não deixam ela ir, falando que o Haruka consegue lidar com aquilo. No início da luta, o Tanaka já mete essa habilidade de interferência para cima do Haruka, né, para tentar dificultar os movimentos dele, mas o Haruka consegue lidar bem com isso, né, como revelado no decorrer do episódio. Ele diz que usou sua habilidade, né, até faz uma brincadeira ali com o nome idiota, né, inútil, com o nome marionete, deve ser similar em japonês. Não fala bem exatamente qual skill aqui, apesar dele brincar com isso, não deixa claro, mas no mangá a skill é chamada de inutilidade, pelo menos foi traduzido dessa forma. Fazendo parênteses aqui, no mangá pro anime, as skills, elas têm nomes diferentes, então até meio complicado, você tem que saber qual das duas é para poder associar, então ter uma noção de qual é. Por exemplo, bem-estar no mangá é chamado de saúde, é a mesma coisa, é a mesma skill, mas com traduções diferentes. Então dê uma olhada no mangá e ele brinca com a palavra ali inútil e marionete, por mim deve ser similar. E como vimos, essa habilidade, né, permite que o Haruka ele controle seu corpo, ou seja, ele já estava se preparando ali para enfrentar oponentes que neutralizassem seu movimento corporal, né, que impedisse ele se mover de alguma forma. Então, através da habilidade ali de marionete que ele tem, ele mesmo consegue se controlar e assim consegue se mover e lutar ali com o Tanaka, que começa partindo por cima do Haruka ali, usando todas as suas skills, né, praticamente. Ataques de cristais ali, fazendo uso de cristais no chão, né, talvez gelo. Ataque de fogo, né, jogando magias de fogo poderosa. Enfim, uma variedade de ataques. Eles vão conversando um pouco. Por exemplo, a princípio o Tanaka pergunta desde quando, né, o Haruka estava desconfiado dele, e o Haruka fala que basicamente desde o começo, desde o momento onde viu ali o Tanaka junto com os delinquentes, ele ficou desconfiado daquilo. Afinal, o Tanaka é um gênio da matemática e seria estranho, né? Tava sendo estranho ele ali associado com os delinquentes. E o Haruka também pergunta desde quando o Tanaka estava planejando aquilo, né? Fazer todas aquelas atrocidades que ele fez. E ele também disse que foi basicamente desde o começo, né? Desde a Sala Branca, especialmente a partir do momento que ele perdeu a habilidade de sequestrar. Então, ali que ele planejou tudo para conseguir ter essa habilidade, né? Usando o seu copycat, que o Haruka acaba descobrindo essa habilidade do Tanaka no decorrer da luta, bem como as suas limitações, né? Que ele tem limitações de uso, tanto que se perceber durante toda a luta, o Tanaka ele sempre usa 2 golpes com uma arma, depois troca, é sempre 2 golpes, trocou, 2 golpes, trocou. E o Haruka percebeu que ele tinha uma certa limitação e certamente não queria perder aquelas habilidades, né? Ficar usando elas ali, pronto, acabar a perder, porque sua habilidade de cópia era limitada e ele queria usar ela para conseguir sequestrar. Ele copiaria o sequestrar e usaria o sequestrar para pegar o sequestrado a presente. Era esse o plano dele, e assim, né, a partir do momento que ele tivesse a habilidade de sequestrar, toda e qualquer pessoa que ele matasse, ele poderia pegar sua melhor habilidade, né, sua habilidade apelona. E claro, ele ainda ia ter o copycat, que podia copiar ali outras habilidades mais simples que ele achasse interessante também, já que o sequestrar te permite pegar apenas uma habilidade da pessoa que você mata. Após essa primeira rodada de conversa, nessas primeiras perguntas, o Tanaka prende ali o pé do Haruka e usa sua magia de fogo, né? Acreditando que ele está imobilizado, não teria como escapar, mas o Haruka se salva graças a uma habilidade de um visgo que ele tinha acabado misturando com os seus equipamentos sem querer, quando ele estava lá naquele mercado na primeira vez. Um visgo que tinha habilidade de absorção mágica, então o Haruka acabou sendo salvo graças a esse visgo, né? Que ele acabou utilizando sem querer naquela vez. E assim a luta continua, né? Tanaka, de certa forma, até abaixa a guarda, né? Fica meio que surpreso ali. E o Haruka tenta aproveitar esse momento. Só que o Tanaka abaixou e não abaixou a guarda, porque estava esperando o próximo movimento do Haruka para que ele possa revidar. Revelando assim as suas armas, né? E o arsenal de armas que ele tinha ali à sua disposição, né? Todas as armas de todos que ele já matou, por assim dizer, estavam ali. E aí que ele começa a usar elas, né? Com um padrão de 2 golpes, troca de arma. O Haruka vai analisando ali o Tanaka, vai percebendo esse padrão. Bom, aí como eu disse, né? Após o Tanaka usar tantas armas assim em um padrão, o Haruka percebe que ele tinha a habilidade de copiar, então sacou ali o plano dele, né? Como foi isso, que era copiar o sequestrar para pegar o sequestrar, e então sim pegar todas as UPs apelonas que ele quisesse ao matar todo mundo. Então o Haruka ali, ao
ir recebendo os golpes, né? Por mais que fosse difícil ele acompanhar a mudança de padrão, ele conseguiu entender ali um pouco melhor das habilidades, né? Das verdadeiras habilidades do Tanaka, bem como o seu plano. E a luta vai se desenvolvendo com o Tanaka, em boa parte do tempo, pensando ou acreditando, pelo menos na vantagem, né? E o Haruka mais na defensiva, tentando elaborar um plano enquanto estuda as habilidades do seu adversário. Entretanto, após de tanto receber golpes do Tanaka, o Haruka aprendeu, né, o seu padrão, descobriu a fraqueza do copycat, sua limitação de uso e se acostumou com a velocidade de ataques do Tanaka, conseguindo revidar com um ataque forte, mandando o Tanaka para longe. O Tanaka, de certa forma, até fica surpreso, né? E o Haruka, ele tenta aproveitar essa brecha para ir para cima do Tanaka, para terminar de uma vez, só que o Tanaka se levanta e joga uma flecha ali de fogo na direção do Haruka, né? Ou seja, mesmo exausto, o Tanaka ainda resiste. Tanaka, já furioso, né, por tá sendo pressionado ali pelo Haruka, né? De certa forma até começa a ser derrotado, resolve então usar sua habilidade mais apelona, né? Então ele parte pra cima ali do Haruka, ataca pela direita, pela esquerda, por cima, criando assim, destruindo um pouco o ambiente, né? Se esconde até atrás de uma pedra ali que acaba por quebrar. E usa sua skill de morte instantânea. Com isso, o Haruka cai ali no chão. O Tanaka acredita ter vencido, né? Até pisando na cabeça do Haruka, né? Xinga ele aí também, né? Critica ele por ter feito usar tantas skills assim, mas finalmente havia derrotado. E quando ele dá as costas para sair dali, Haruka se levanta para surpresa do Tanaka, né? Que afinal ele usou uma skill de morte instantânea, ou seja, era para ser hit que usou, matou. Mas o Haruka ele se levanta para surpresa dele. Então o Haruka revela que a sua skill de bem-estar, né? Graças a ela, raramente, é muito difícil algum debuff ter efeito nela. Ou seja, ela minimiza as chances de qualquer debuff funcionar nele. E a morte instantânea, neste caso, é um tipo de debuff, bem como a sua sorte maximizada, né? Foi ali praticamente uma junção de fatores que impediu que a morte funcionasse nele. Ou seja, a chance da morte instantânea funcionar nele era ínfima, né? Para não dizer zero, era muito difícil que desse certo graças a essa junção de fatores. Haruka conseguiu escapar. E o Tanaka ali é incrédulo com aquilo. Afinal, ele tinha feito todos os cálculos e não sei mais o que era para dar tudo certo. E fazendo um pequeno parênteses aqui. Se eu sou o Tanaka, uso uma skill de morte instantânea e o cara cai no chão, tá imóvel, só por garantia, eu cortaria a cabeça. Ah, mas por que você não usou uma skill de morte instantânea? Não é pra ser hit kill? Sim. Entretanto, eu já vi não só nessa obra, como em várias outras, que o cara vai lá, cai, se finge de morto e logo depois se levanta e ataca pelas costas, ou então se retira para depois pegar e voltar a lutar, não sei. O cara pegou, caiu de morto, garante que morreu. Tenha garantias, arranca a cabecinha pra não ter dúvida, garante, garante. Se não tem, não deixa, sei lá, arranca a cabeça, desmembra, faz, garanta que realmente está morto, que não vai ter como voltar. Bom, com o Tanaka meio desorientado pela morte instantânea ter funcionado, ele fala que também usou interferência, mas que também não tá funcionando, né? O Haruka ali explica, né, sua habilidade de marionete. Explicou que fingiu de morto ali para ele acreditar, né? Então se o Tanaka ele começa a entrar em desespero porque o seu plano, ele estava sendo derrotado por alguém que só tinha habilidades de resto, de sobra, que ninguém queria, habilidades consideradas inúteis. Então o Tanaka tenta ali atacar com tudo que tem, né, desesperadamente, mas o Haruka vai, assim, desvia desses ataques com uma certa facilidade. Não estava dando certo. Aí o Tanaka começa a falar umas coisas ali de que calculou tudo, que 1 mais 1 é 2. E ali o Haruka fala que aquele é um mundo diferente, né, onde a matemática pura e friamente calculada não funcionaria naquele mundo. Afinal, aquele mundo é um mundo de espadas e magias, é um mundo diferente, que as regras, as leis eram diferentes. E o Haruka até mente ali que naquele mundo 1 mais 1 é pelo menos 2, não é que é 2, é pelo menos 2. Ou seja, ele podia meter que 1 mais 1 ali é 3. Assim, só pra dar um exemplo, tá? Naquele mundo ali, 1 mais 1 podia ser 3. É uma conversa meio doida, né? Aí tem um pequeno flashback ali do Tanaka, onde no nosso mundo normal, ele por ser um gênio, não se sentia desafiado na escola, né? Achava os colegas idiotas, então assim, ele também era um solitário, só que um solitário por conta de ser um gênio, né? Alguém muito inteligente, né? Então ele era esse tipo de solitário, pra ficava mais na dele estudando, subestimava os colegas por não serem tão inteligentes quanto ele, ou tão dedicados quanto ele no estudo, achava a escola fácil e tudo mais, então aquele mundo era entediante para ele. Quando ele chegou na Sala Branca, ali no novo mundo, novas possibilidades, poder, né? Possibilidade de poder de ser alguém invencível, como ele mesmo fala, né? Que ele se tornar alguém forte, apelão, invencível naquele mundo. Acabou subindo para a cabeça depois. Ele achou que ele teria um desafio, né? Teria suas habilidades reconhecidas, por assim dizer, seria reconhecido. Mas não é bem assim, as coisas não, na verdade, no começo acabaram acontecendo como ele imaginava no final. Não vão acontecendo. Ele tenta ali novamente atacar o Haruka, né, que estava atrapalhando o plano dele depois de tudo que ele fez, inclusive assassinando seus próprios colegas, né, ele estava fazendo aquilo que fosse necessário para alcançar seus objetivos.
O Tanaka tenta ali mais um ataque desesperado pra cima do Haruka, que consegue desviar e até desarmar o Tanaka. E vai pra cima ali do Tanaka, né, pra finalizar ele. Só que o Tanaka usa uma outra habilidade, né, que permite ele controlar objetos. E controla a espada perfurando o ombro do Haruka. Então o Haruka caiu, o Tanaka começa ali a atacar o Haruka novamente. Mas logo o Haruka ele revida. Ele revida e lança o Tanaka pra longe, né? E se levanta, ele fica envolto daquela aura, né, amarela dele, e fala ali que dá uma lição de moral no Tanaka, né, o Haruka dá uma lição de moral nele, falando que naquele mundo ali todo mundo se esforçou, fez o que era necessário para sobreviver e tudo mais, mas ele ficou se dependendo das habilidades apelonas, né, overpowers, OP. Não fez nada, não se esforçou, não buscou nada, apenas ficava dependendo das habilidades. Enquanto isso, os outros estavam trabalhando duro para o seu crescimento. Tanaka até fica ali, né, cai do filme desesperado, ele fala para o Haruka ficar longe dele, né, que ele já estava desesperado por conta da vitória que ele não estava conseguindo de forma alguma vencer. E em uma tentativa desesperada de um último golpe, Hanaka parte para cima do Haruka, que utiliza sua skill, né, de habilidade inventada para rebater o golpe do Tanaka, que cai ali, derrotado, morto. Por que eu digo morto? Porque até onde eu li no mangá, ele não voltou a aparecer, e eu dei uma pesquisada aí, e não li a 9, mas com base no que eu achei essa pesquisada, o status do Tanaka é morto pelo Haruka após essa luta, ou seja, o Tanaka foi de base, foi de vaso. Então após ter derrotado ele ali, o Haruka sai caminhando pela floresta, né, só que todo ferido, e ele tava quase caindo ali inconsciente, né, por conta de todo o cansaço, até que o grupo dos otakus aparecem ali e ajuda ele, né, usa poção de cura ali, magia de cura nele, e os otakus levam ele de volta para Omui, né, Haruka até brinca ali com essa. Pô, vocês demoraram muito pra chegar nessa hora de chegar, dá uma brincada ali com eles. Aí pergunta por que eles estão fazendo ali, então os otakus falam que quando tá voltando de uma missão, eles viram ali todo mundo na entrada da cidade, descobriram o que tava fazendo e foram até a floresta pra tentar ajudar ele. Mas quando chegou, né, já tinha tudo finalizado, o Haruka já tinha acabado com tudo, então volta ali todo mundo pra cidade. As meninas ficam felizes de ver o Haruka, né, representante ali também. Ele até dá um high five, né, um cumprimento ali com o líder dos atletas. Temos as Gauss, né, pedindo desculpas aos otakus e agradecendo eles, né, por conta da forma que tratou eles e também agradecendo por eles terem cuidado dela ali a princípio. Então o Harukov ali que tava todo mundo se acertando, né, derrotou o Tanaka, os colegas dele estavam todos reunidos, né, as Gauss encontraram os otakus, pediram desculpa, ou seja, o objetivo dele foi cumprido. Ele tenta sair ali de fininho, mas dá representante para ele, né. Se fala que ele deixou ela preocupada, com medo de que ele não voltasse, que ele morresse, né, que acontecesse com ele. Ele até fala, pô, então quer dizer que eu te fiz chorar de novo? Ela fala que dessa vez não, porque ele voltou. Mas que ela junto com as outras garotas iriam dar um sermão nele, afinal, né, fez coisas ali perigosas de novo, again, novamente. Então o Haruka ele não consegue fugir, acaba sendo arrastado ali pra Umui, né, pelas garotas, para tomar banho, pra levar um sermão e ficar ali vivendo com eles. E assim acaba este episódio, né, um episódio, como eu disse, focado, né, praticamente na luta do Haruka contra o Tanaka. Foi uma boa luta, né? Não foi aquela animação fluida e tudo mais. Ainda passou um pouco a sensação de mangá colorido, mas ainda assim foi uma luta que eu gostei bastante, né? Milagrosamente, onde eu assisto anime dessa vez, quando eu fui assistir, já tava na melhor qualidade possível, né? Que geralmente eu assistia. Tava numa qualidade um pouco inferior, né? Demorava bastante, mais de um dia às vezes pra chegar na qualidade mais alta, mas dessa vez eu fiquei surpreso quando eu cheguei, já tava na melhor qualidade. Falei, opa, vou ver hoje o anime que eu sei com aquela melhor qualidade dele, então gostei bastante da luta. Foi uma boa luta, né? O Haruka ali, analisando os padrões do Tanaka, né? Descobrindo suas habilidades, bem como suas fraquezas, né? Reunindo informações durante a luta e não usando apenas aquelas que ele tinha reunido antes. No geral, eu gostei da luta, achei interessante. Haruka saiu vencedor apesar das habilidades consideradas inúteis, né? Por eles ali. Né? Então vemos aí o quão engenhoso, né? Um pouco da engenhosidade do Haruka, que mesmo tendo habilidades nada convencionais, né? Que possam ser inúteis, ele consegue extrair o que há de melhor delas. Aí temos aí o que sobrou da classe, né, por assim dizer, se reunindo para agora poder ficar junto, né, aqui, aquele que era o vilão, né, pelo menos esse primeiro vilão foi derrotado, foi finalizado, né, não, teoricamente não é mais para ter tretas, intrigas ali entre eles, afinal os problemas foram eliminados, né, vídeos os delinquentes e o Tanaka, que foram os principais causadores dos problemas, agora pode ficar todo mundo ali junto, estão numa cidade e agora é só viver nesse mundo aí tranquilamente, de boa, e aguardar por novas aventuras. A temporada ainda não acabou, então devemos ter mais algum evento interessante, né? Em breve, no próximo episódio deve começar, deve ter mais uns 5, 6 episódios ainda. Bora ver qual será este próximo arco, que não deve ser tão longo quanto esse o primeiro. Me digam o que acharam do episódio, né? Se gostou da luta, se não gostou. E se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.